Tudo bem, pessoal? Nós vamos continuar nossos estudos e, depois de termos estudado sobre as revoltas regenciais que nós tivemos, as rebeliões regenciais, nós vamos começar agora a adentrar cada vez mais no nosso estudo sobre o Segundo Reinado. Nós vamos tratar sobre vários assuntos, várias temáticas, sobre esse período tão importante da história que foi o Segundo Reinado. O que é que nós vamos estar vendo? Estaremos vendo em relação ao Segundo Reinado, no primeiro momento, política interna. E aqui nós vamos tratar sobre o afastamento dos políticos liberais por Dom Pedro II, do seu governo. Nós vamos estar falando sobre as revoltas liberais. Uma vez afastados, os políticos liberais, eles não aceitaram esse afastamento. E vamos estar também tratando sobre aquilo que nós chamamos de parlamentarismo às avessas, que é justamente o gabinete da conciliação que o Dom Pedro ele conseguiu instituir. Dom Pedro II conseguiu constituir. E aí nós vamos verificar que as disputas, nós vamos verificar que os conflitos entre liberais e conservadores, esses conflitos cessarão. Esses conflitos, durante o governo de Dom Pedro II, eles não mais o inquietaram, certo? Então, esses assuntos nós vamos estar tratando a partir de agora nessa aula, onde eu irei falar sobre política interna do Segundo Reinado. Tá, vamos lá. O Segundo Reinado corresponde, então, ao governo de Dom Pedro II, certo? Esse é o nosso ponto de partida. E nós precisamos ter clareza que o Segundo Reinado começa em 1840 com o golpe da maioridade. O que é isso? A antecipação da maioridade de Dom Pedro. Dom Pedro, ele sequer tinha 15 anos, ainda não tinha 15 anos, e ele se torna imperador do Brasil. Ou seja, anteciparam de 18 para 15 a maioridade de Dom Pedro, ele ia completar 15, justamente com o intuito dos liberais retornarem ao poder. Quem vai liderar o golpe da maioridade foram os políticos liberais. Quem eram os políticos liberais? Eram os políticos do partido do Padre Feijó. O Padre Feijó, aquele que tinha criado o Ato Adicional de agosto de 1834. O Padre Feijó que criou as assembleias legislativas, descentralizando o poder, dando às províncias, aos estados autonomia. O Padre Feijó que renunciou, porque em função do ato adicional, dessa autonomia dada às províncias, muitas delas se declararam independentes. E a pressão sobre o Padre Feijó foi muito grande. Com a renúncia, os políticos liberais, acusados de ter promovido as revoltas regenciais que acabamos de estudar, eles foram afastados do poder. Mas queriam retornar. E a forma que eles encontraram de retornar ao poder foi promover o golpe da maioridade. Bom, gente, algo extremamente contraditório. Político liberal, partido liberal, defendendo monarquia, defendendo centralização do poder. Algo extremamente contraditório. Isso atesta que os partidos políticos que nós tínhamos, e ainda hoje temos, a única preocupação deles é de estar no poder. E para estar no poder, abrem mão de qualquer posição ideológica. Abrem mão de seus valores, de seus princípios, para estarem no poder. Para estarem no poder. Então, o Partido Liberal vai promover
vai criar o clube da maioridade e vai começar a incentivar, dizendo que a forma que o Brasil teria de acabar com a disputa entre liberais e conservadores era novamente restabelecer a monarquia, e para tal era necessário antecipar a maioridade de Dom Pedro II. E o Partido Liberal, ele apostava na seguinte estratégia: nós vamos incentivar o início do governo Dom Pedro II, Dom Pedro II vai ficar grato e vai nos levar para o poder. Estaremos no poder novamente. E, de fato, foi isso que aconteceu. Dom Pedro, ele vai, depois de ser coroado imperador do Brasil, depois da antecipação da maioridade, ele vai ter essa gratidão para com os políticos do Partido Liberal. E o seu ministério, na maioria, será constituído de políticos liberais, liderados pelos irmãos Andradas e Cavalcante. E nós vamos verificar que, uma vez iniciado o governo Dom Pedro II, com os políticos liberais no poder, os políticos liberais promoveram aquilo que nós chamamos de eleições do cacete. O que foram essas eleições do cacete? O Partido Liberal, ele queria ter a maioria dos membros do Senado e da Câmara dos Deputados, a maioria do poder legislativo federal. E eles, como estavam no poder, eles usaram da máquina pública, eles usaram de diversas estratégias, diversas artimanhas, justamente para conseguirem eleger o maior número de deputados, o maior número de senadores. E promoveram atos violentos, promoveram fraudes, justamente para garantir que os membros do seu partido fossem eleitos nas eleições legislativas. Porém, Dom Pedro II, ele foi avisado. Ele foi avisado de que fraudes foram cometidas, atos violentos foram realizados, e que a estratégia do Partido Liberal de eleger a maior bancada de deputados e senadores era para, posteriormente, restringir os poderes do imperador. Dom Pedro, mais do que depressa, vai destituir os liberais do poder, vai afastá-los, vai tirar os cargos que eles ocupavam e vai anular as eleições do cacete. Dom Pedro não hesitou, porque Dom Pedro foi orientado, foi avisado de que ele estava pondo o pé na peia, de que o Partido Liberal estaria aprontando uma para ele. E ele não hesitou. Afastou e anulou as eleições. O afastamento dos políticos liberais do poder, bem como a anulação das eleições, vai gerar um grande descontentamento entre os políticos liberais. E os políticos liberais, eles irão, uma vez afastados e com as eleições anuladas, eles irão promover aquilo que nós chamamos de revoltas liberais. Essas revoltas liberais, elas irão acontecer, sobretudo, em 3 estados: em Minas Gerais, em São Paulo e no Pernambuco. Inclusive, o reduto do Partido Liberal era Minas Gerais, mais precisamente uma cidadezinha perto de Belo Horizonte chamada Santa Luzia, tanto que os liberais eles eram chamados de Luzias, ao passo que os membros do Partido Conservador eles eram chamados de Saquaremas, já que a sede do Partido Conservador era a cidade de Saquarema, lá na região da Baixada Carioca, na região de Duque de Caxias, Saquarema. Então, Luzias
se refere aos liberais e Saquaremas aos conservadores. Uma das revoltas mais significativas foi a revolta paraeira, que aconteceu lá no Pernambuco. Tá? Foi a forma, né? A forma de se mostrarem insatisfeitos com o ato de Dom Pedro de ter afastado os políticos liberais do poder e ter anulado as eleições do cacete. Mas é interessante nós aqui comentarmos que o Dom Pedro ele buscou uma solução para essa disputa entre Luzias e Saquaremas. Dom Pedro ele procurou uma forma para conseguir acabar com essa disputa, com esse conflito político. E Dom Pedro conseguirá. Uma das razões pelas quais Dom Pedro ficará tanto tempo no poder, já que ele ficará de 1840 a 1889, portanto 49 anos, foi justamente essa paz política que ele vai conseguir estabelecer no país. Então, a estabilidade do seu governo deve-se ao fato dele ter conseguido pacificar essa disputa política e também deve-se ao crescimento econômico que o país irá vivenciar durante o segundo reinado, durante o seu governo. E a estratégia de Dom Pedro para acabar com essa disputa entre liberais, conservadores, Luzias e Saquaremas foi a criação do chamado parlamentarismo às avessas. Você sabe que o parlamentarismo é uma forma de governo. E existe o parlamentarismo tanto em repúblicas, nós temos repúblicas parlamentaristas, mas comumente lembramos do parlamentarismo nas monarquias parlamentares, como, por exemplo, a Inglaterra, como, por exemplo, a Espanha, como, por exemplo, a Suécia, o próprio Japão. Então, hoje nós temos no mundo monarquias, porém, todas elas monarquias parlamentaristas. No parlamentarismo original, nesse parlamentarismo que vigora hoje, por exemplo, na Inglaterra, nós temos o chefe de Estado, que é a Rainha Elizabeth II, e temos o primeiro-ministro. Quem tem a função de governar? A rainha ou o primeiro-ministro? Primeiro-ministro. Quem de fato manda nas monarquias parlamentares hoje, ou nas repúblicas parlamentares? É o primeiro-ministro. Primeiro-ministro que é escolhido pelo parlamento. Parlamento este, formado por deputados e senadores eleitos pelo voto direto, eleitos pela população. Veja que o parlamentarismo que Dom Pedro vai instituir aqui no Brasil não terá nada a ver com esse parlamentarismo que nós temos nesses países que eu citei anteriormente. Por quê? Porque vai ser o contrário. Por isso, às avessas. Por exemplo, nas monarquias parlamentaristas, quem manda é o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, quem mandava? O primeiro-ministro? Não. O imperador. Nas monarquias parlamentaristas atuais, o primeiro-ministro é eleito pelo Congresso, pelo Parlamento. Aqui no Brasil, havia eleição para primeiro-ministro. O primeiro-ministro era uma escolha pessoal do imperador. Então, veja que o parlamentarismo que foi instituído, implementado aqui no Brasil, era completamente distinto, completamente diferente do parlamentarismo, daí o nome parlamentarismo às avessas. Aí você pode me perguntar, mas por quê? O porquê desse parlamentarismo? Por que esse parlamentarismo foi criado? Foi a forma que Dom Pedro encontrou de apaziguar os partidos políticos. Por quê? Dom Pedro tinha consciência de que esses dois partidos
eram farinha do mesmo saco. O que significa isso? Eram iguais. Só queriam o poder. Só queriam estar no governo. E Dom Pedro, ele, através do parlamentarismo às avessas, de 4 em 4 anos, ele substituía. Ele trocava o primeiro-ministro. De 4 em 4 anos. Ora, um liberal, ora, um conservador. Ora, um liberal, ora, um conservador. Vocês querem espaço no governo? Vocês querem participar da estrutura governativa? Vocês querem poder? Eu lhes darei poder. Dom Pedro fez isso. Com isso, ele conseguiu apaziguar. Conseguiu. Tá? Conseguiu fazer com que os partidos deixassem de degladiar, de lutar entre si pelo poder. Certa vez, certa ocasião, Dom Pedro estava com o Marquês do Paraná, que era um dos seus principais ministros, que fazia parte do chamado Gabinete da Conciliação, e o Marquês do Paraná conversando com Dom Pedro conversando com o Marquês do Paraná. Aí o Dom Pedro faz uma pergunta ao Marquês do Paraná. Marquês, cadê os partidos políticos do Brasil? Cadê os partidos? Cadê os partidos? Não ouvimos mais falar dos partidos, mas por quê? Por que não se ouvia mais falar dos partidos? Porque a estratégia de Dom Pedro ela foi extremamente inteligente e extremamente eficaz. Dom Pedro ele conseguiu apaziguar os partidos. Dom Pedro conseguiu acalmar liberais e conservadores através do parlamentarismo às avessas. Então, uma estratégia extremamente inteligente de Dom Pedro que fará com que, durante o seu governo, não existisse nenhuma disputa política, coisa que existiu profundamente e que ameaçou o Brasil durante o período regencial, onde a disputa entre liberais e conservadores quase fez com que o Brasil viesse a se desintegrar. Quase que fez com que o território brasileiro não fosse o território que é hoje. Então, nós percebemos essa ação de Dom Pedro no sentido de implementar essa política parlamentarista, contrária ao parlamentarismo tradicional, que vigora na Inglaterra, que vigora no Japão, que vigora em outras partes do mundo. Certinho? Nós vamos começar a tratar, vou começar nessa aula, depois darei sequência, sobre a economia do Segundo Reinado. Veja você que, além da estabilidade política, o Segundo Reinado ele foi caracterizado pela estabilidade econômica. Estabilidade política e estabilidade econômica. São os dois pilares de um governo. Governo que não tem estabilidade política, não tem estabilidade econômica, ele dificilmente consegue governar. Dom Pedro governava tranquilo, porque o Brasil, além da estabilidade política obtida com o parlamentarismo às avessas, o Brasil, durante o Segundo Reinado, viveu, sem dúvida, um dos melhores momentos de sua economia, graças ao café. Se nós analisarmos o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, o período regencial, foi osso, viu? Economicamente e politicamente falando. Economicamente, o primeiro reinado e o período regencial foram épocas caracterizadas, marcadas pela estagnação e pela retração econômica. E essa retração econômica, o encolhimento da economia, o não crescimento da economia, deve-se às instabilidades, sobretudo políticas,
vivenciadas nessa época, mas também ao endividamento do país e também em função das indenizações que o Brasil teve que pagar, sobretudo a Portugal, para ter a sua independência reconhecida. Mas eu diria que a causa primeira dessa estagnação econômica, desse não crescimento econômico, é justamente a ausência de uma atividade lucrativa, de uma atividade autossustentável. O país não tinha. Nós tivemos uma atividade rentável lá na economia açucareira. Depois, entra em crise o país sem uma fonte geradora de riqueza. Aí descobre o ouro, o ciclo do ouro. Mas o ouro entra em decadência, consequentemente, a colônia entra em crise. E agora nós não tínhamos uma indústria, nós não tínhamos um mercado interno consolidado, não tínhamos uma produção brasileira para garantir e assegurar sustentabilidade à economia. E essa estagnação, ela vai passar, ela vai findar quando no segundo reinado, nós tivemos a expansão cafeeira. O café vai se tornar extremamente poderoso. O rei café, todo-poderoso café, a mola propulsora da economia, fator responsável pela estabilidade política e pelo crescimento econômico, será justamente o café. Atividade que será introduzida, primeiramente foi introduzida lá no estado do Pará, mas que em lavouras comerciais será introduzida no Rio de Janeiro e vai encontrar em São Paulo as condições ideais, favoráveis para se deslanchar, para se consolidar como a grande responsável pelo desenvolvimento, a grande responsável pelo surgimento de indústrias, pelo surgimento de ferrovias, por inúmeras melhorias em nosso país. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula. Um abraço.